Vamos continuar a falar sobre roteiro. No vídeo passado, eu comecei a falar sobre roteiro e dei as definições de cena, de sequência, a função dessas cenas e dessas sequências e como o seu personagem ele tem que ser ação e não apenas uma descrição. No vídeo de hoje, eu quero colocar para vocês um modelo de como eu faço o meu roteiro, me apropriando desses conceitos de cena, sequência, ação de personagem e de outros que já tem vídeos aqui no canal. Para fazer isso, eu vou disponibilizar um trechinho do roteiro que eu usei para fazer Alegra Antes do Play. Para quem não sabe, Alegra Antes do Play é um livro publicado pela editora Hope em agosto de 2017. Ele foi escrito no NaNoWriMo de 2016. NaNoWriMo é um mês de novembro, onde escritores do mundo todo se reúnem para escrever um romance de 50.000 palavras no mínimo em 30 dias. Com o roteiro da Alegra pronto, eu escrevi Alegra em 22 dias, 26 para dar aquela finalizada geral no texto, com a primeira já revisão de furos, esse tipo de coisa. Então, em 22 dias ou 26 dias eu escrevi Alegra Antes do Play. Para esse vídeo funcionar bem, eu não vou ficar aparecendo aqui o tempo todo, eu vou colocar para vocês as imagens real da tela do meu computador de como funciona o roteiro, certo? Vamos lá? Então, primeira coluna da minha tabela de roteiro, da minha tabela de escaleta, é o ato. Aqui no canal tem um vídeo sobre a estrutura em 3 atos, ou 5 fábulas. A maioria das histórias que eu tenho escrito hoje em dia são estruturadas dentro desse formato, que é um formato que foi definido, que foi levantado por Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica, para tratar sobre o teatro grego, mas ele se encaixa bem nas estruturas que nós temos hoje, tanto em livros, quanto filmes, quanto séries. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês. Então, eu divido basicamente em 5 fábulas, são 3 atos em fábulas com 2 grandes pontos de virada. Eu quero fazer mais um vídeo ainda falando sobre como dividir o seu livro em 3 grandes trechos, mas aí é baseado no manual do roteiro do Sid Fields. É usado para roteiro de cinema, mas funciona muito bem na literatura. Então, ato 1, o personagem é fundado no seu comportamento dominante, depois o ato 2, quando acontece um ponto de virada em que ele precisa vencer o seu defeito, aí o ato 3, ele continua ascendendo, melhorando esse defeito, ato 4, alguma coisa acontece com uma nova reviravolta em que ele vai se afundar, até cair totalmente no vício, e no fim, se ele pode ter uma redenção ou não, dependendo do tipo do livro que você está escrevendo. Os meus capítulos, que são a segunda coluna, eles são baseados na função da cena ou na função da sequência. Hoje em dia eu tenho aprendido a deixar um gancho no fim do capítulo, mas se você quiser terminar a função, respondendo a função do capítulo e terminar ali, tudo bem também. É um método um pouco mais tradicional de escrever, não deixa o leitor fissurado para continuar o próximo capítulo já na sequência, mas é uma forma que funciona muito bem, funcionou muito bem por muitos anos, uma forma com o capítulo encerrado, com a função encerrada. Terceira coluna do meu roteiro é o POV, Point of View, ou ponto de vista do personagem. Em livros em primeira pessoa, o ponto de vista vai dizer na cabeça de quem, no ponto de vista de quem, na voz de quem o capítulo é contado. Se ele é contado todo na cabeça de um mesmo personagem ou todo na voz de um mesmo personagem, essa coluna ela é desnecessária. Em histórias escritas em terceira pessoa, ou seja, que o narrador não é um personagem da história, ou se é um personagem, não é um personagem envolvido naquela história, é interessante determinar cada capítulo ou cada cena dentro da cabeça de quem o seu personagem, o seu narrador vai estar. Por que isso é importante? Existem livros que o narrador está na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo? Até existem. Quando a gente fala em literatura, literatura é arte, e a arte ela não tem amarra nenhuma, nós podemos fazer da forma como nós imaginarmos, da forma como nós quisermos. Contudo, não é muito comum o narrador estar na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Por quê?
Quando isso acontece, o narrador estando na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo, nós não temos um elemento surpresa, porque se o narrador conta tudo que vê, tudo que todo mundo pensa, a gente sempre vai ter um narrador confiável. E muitas vezes é interessante que o narrador não seja confiável. Como assim não seja confiável? Que ele não jogue todos os elementos da história de uma vez só, para que a gente saiba o que todo mundo pensa, para que a gente possa realmente ter pontos de virada, que a gente possa realmente ter momentos em que o leitor se surpreenda por descobrir como pensa personagem A ou personagem B, certo? Então eu sempre coloco uma coluna para determinar na cabeça de quem está o meu narrador. A próxima coluna é a função daquele capítulo, daquela cena ou daquela sequência. Vamos relembrar, função de descrever personagem, descrever não é com adjetivos, descrever com ações, demonstrar a situação em que o personagem se encontra ou avançar a história, porque toda a história vai do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Então eu sempre determino que o meu capítulo, ele tem que cumprir pelo menos uma dessas três funções. Se cumprir mais de uma, melhor ainda, mas naquele momento ali, ele vai ter que cumprir pelo menos uma ou outra dessas três funções. E por fim, a cena. Na cena eu coloco um resumo daquilo que vai acontecer, um resumo do que os personagens farão naquele capítulo. Feito isso, eu faço toda a escaleta do começo ao fim da história, marcando todos os pontos de virada, e depois do roteiro pronto, eu começo a escrever. Isso ajuda muito a não ficar parado, ajuda muito a gente a romper o bloqueio criativo, né? Porque o que é o bloqueio? Você chega num ponto da sua história que você tem mais ou menos uma noção de para onde ela vai caminhar, mas chega num momento que o seu personagem está diante de um grande desafio e você não sabe como lidar dali para frente. Não é que você não tem criatividade, que você não planejou isso antes. Então o roteiro ele ajuda a romper esse bloqueio criativo. Uma vez que o roteiro esteja pronto, que ele esteja totalmente elaborado, a gente senta e escreve, senta e preenche essa história da melhor forma possível, colocando figuras de linguagem, colocando metáforas, enfim, da forma como a gente achar melhor. Muita gente pergunta se trabalhar com roteiro, ou seja, escrever tendo um roteiro, não deixa a sua história encaixotada. Por que as pessoas perguntam isso? Quem já escreve há um pouco mais de tempo sabe que quando a gente escreve de uma forma livre, de uma forma improvisada, muitas vezes o personagem parece que tem voz própria, que ele tem vontade própria e você imaginava que a cena ia para um lado e ela vai para outro. Para essas pessoas, eu normalmente costumo responder que não fique encaixotado. Primeiro porque ninguém conhece o roteiro do escritor, ninguém conhece a escaleta do escritor, a não ser o próprio escritor. No meu caso, conhecem as minhas escaletas, além de mim, conhece o meu marido, porque eu sempre discuto com ele o meu roteiro, a minha escaleta, antes de começar a escrever. Essa é uma dica importante também, se você tem alguém que é de sua confiança, poder trabalhar em parceria com essa pessoa é muito importante, porque o meu marido, por exemplo, me dá dicas, ele me dá ideias muito ricas e fora do comum, para cenas que muitas vezes passariam de uma forma um pouco mais tradicional. Então, se você tem uma pessoa de confiança, é interessante discutir a sua escaleta com essa pessoa. Segundo, se eu estou escrevendo uma determinada cena que eu pretendo que vá para a direita e essa cena acaba indo para a esquerda, o que eu faço? Eu escrevo aquilo que veio na cabeça no momento, escrevo, e depois eu escrevo a outra versão que é a que estava planejada. Qual das duas eu mantenho na minha história? Aquela que ficar melhor. Claro que dependendo da cena você muda alguma coisa na substância da história, e aí é necessário replanejar. Mas como eu disse antes, ninguém conhece o seu roteiro a não ser você mesmo, então não faz diferença você mudar de plano no meio da história, certo? Eu espero ter ajudado. Eu vou deixar um trecho desse roteiro do Alegra disponível na internet, quero ver se coloco o link aqui pra vocês. E o Alegra ele tem disponível, ele tá esgotado a segunda tiragem na roupa, eu ainda não sei se vai ser feita uma terceira ou não, mas ele tá esgotado, mas ele tem em e-book na Amazon, tá? Então, quem quiser ler o e-book ou quiser comprar o livro, eu tenho alguns exemplares comigo ainda para vender, para poder comparar o roteiro com a história pronta, certo? Por hoje é isso.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo pra mim, compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Se ainda não é seguidor, não se esquece de se inscrever e até a próxima. Beijo da titia e tchau!